No coração do Nordeste brasileiro, em uma estrada aparentemente comum, existe um monumento que marca o tempo e a memória da população de uma cidadezinha do interior. Uma capela, mas não é uma capela como as outras. Diferente das pequenas capelinhas construídas à beira das estradas, que são erguidas para marcar locais onde ocorreram tragédias, essa capela se destaca com aproximadamente 2 metros de altura, largura e profundidade, o que a torna não apenas uma simples homenagem, mas um túmulo onde a dor, o mistério e, acredite, o sobrenatural se encontram. Sejam bem-vindos ao Ecos do Passado. Hoje abordaremos uma história que mistura dor, saudades e mais algumas coisas que não conseguimos explicar. Se você tem algum relato sobrenatural e quer vê-lo retratado em um de nossos vídeos, leia a descrição do vídeo. Será um prazer transformar sua experiência em um de nossos relatos aterrorizantes. Conheça agora a história da Capela dos 13 Mortos. O que realmente aconteceu nesse lugar? Prepare-se para conhecer uma história real que mistura tragédia e folclore e que desafiam o tempo e a razão. Era o início dos anos 90. Em muitas áreas rurais do Nordeste, a educação enfrentava desafios não apenas em qualidade, mas em acesso. Para as crianças que moravam distantes das pequenas escolas, o transporte era improvisado, mas era tudo o que tinham na época. Tratores, veículos de uso rural, transformados em ônibus escolares improvisados. Uma carroça puxada por um trator carregava os sonhos de meninos e meninas rumo ao futuro. Mas um dia, o que deveria ser uma rotina de esperança transformou-se em uma tragédia que marcou a história daquela cidade. Naquela tarde fatídica, ao retornar da escola, o trator que transportava as crianças perdeu o controle em uma curva traiçoeira. A carroça virou e 13 pequenas vidas foram ceifadas. 13 famílias choram e a cidade inteira ficou marcada pelo luto. A capela foi erguida naquele exato ponto, um marco para lembrar os mortos e um aviso silencioso para os vivos. Mas o que deveria ser uma homenagem se transformou em algo sombrio e intrigante. Os anos se passaram e a estrada continua a mesma. Mas após a tragédia, algo nela mudou. Os motoristas começaram a relatar experiências sobrenaturais naquela região. As viagens solitárias pela noite eram interrompidas por aparições à beira da estrada. Pequenas figuras, crianças vestidas com uniformes antigos, como os que eram usados nos anos 90. Existem relatos de motoristas que pararam para ajudar e ouviram apenas uma frase: "Moço, me leva para casa." Essas palavras, ditas em um tom inocente, foram suficientes para gelar o sangue dos motoristas. Eles relatam que, ao olhar pelo retrovisor, as crianças desaparecem, deixando apenas o silêncio pesado da noite e um frio cortante no carro. Você teria coragem de parar nessa estrada no meio da madrugada e oferecer ajuda a essas crianças? Deixe sua opinião nos comentários. Dizem que aqueles que não param avistam as crianças surgirem mais à frente, esperando novamente, como se estivessem presas em um ciclo sem fim. Mas a Capela dos 13 Mortos não é o único lugar marcado para aparições sobrenaturais. Em outras partes do Brasil, histórias semelhantes ganham vida. No interior de Minas Gerais, existe uma lenda, onde uma missa é celebrada em noites sombrias, quando todos já estão dormindo. O detalhe é que essa missa é frequentada por fiéis que não estão mais nesse mundo dos vivos, e os relatos são chocantes. Fique até o final do vídeo e assista à lenda urbana da Missa dos Mortos. A Capela dos 13 Mortos, que deveria ser apenas um local onde as lembranças daqueles que se foram de maneira tão precoce fosse relembrada. Hoje é uma marca na memória da cidade e dos viajantes que passam naquela estrada durante as madrugadas. Quem passa por essa estrada à noite sente algo diferente. Um peso no ar, um silêncio que fala mais do que 1000 gritos.
Alguns moradores locais dizem que as almas das crianças ainda esperam por alguém que as leve para casa. Porém, talvez exista algo obscuro que mantém as 13 almas presas naquele lugar. A história nos conta uma cena de tragédia, luto e mistério que se encontram nessa estrada, onde os sonhos foram interrompidos. A Capela dos 13 Mortos continua lá, como uma testemunha silenciosa de uma história que o tempo não conseguiu apagar. Se estiver passando por lá e ouvir uma voz sussurrando: Moço, me leva para casa. É melhor pensar 2 vezes antes de olhar no retrovisor. Se você gosta de lendas urbanas, histórias de terror e curiosidades do passado, inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos todas as segundas, quartas e sextas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.